todos, que a luz do grande arquiteto do universo continue abençoando as nossas vidas, com muita saúde e paz, que os ensinamentos, as palavras do Mestre Jesus permaneçam nos nossos corações hoje e sempre. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, e que aliás é um capítulo muito interessante e muito reflexivo. E ele começa nos dizendo o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Então vejam, buscai e achareis é semelhante a ajuda-te e o céu te ajudará. E aí a primeira pergunta que eu coloco para todos, para reflexão, inclusive, eu já me perguntei várias vezes, é o seguinte: o que estamos buscando? O que nós estamos buscando nas nossas vidas, na nossa jornada? Nós já paramos para pensar se o que estamos buscando é de fato importante? Então vejam, primeira pergunta, o que estamos buscando? A gente tem que ter ciência do que a gente está buscando hoje. Qual o sentido da vida para nós? O que nós queremos para as nossas vidas? São perguntas muito simples, mas de uma reflexão muito grande. E aí eu coloco aqui, já paramos para pensar se o que estamos buscando é importante? Júlio, mas como assim, se eu não sei nem o que eu estou buscando? Então vejam, são duas coisas importantes. A gente tem que saber, a gente tem que se situar primeiramente, saber o que é que a gente está buscando nas nossas vidas, lembrando sempre, por mais difícil que seja o entendimento, que as adversidades, as dificuldades interpostas em nosso caminho, elas vêm para nos fortalecer. É difícil essa compreensão. Eu confesso que é muito difícil, porque as pessoas podem perguntar, e eu já me perguntei, mas como assim, Júlio? Essa dificuldade, tudo isso que eu estou passando hoje, e que não é fácil, é para o meu aprendizado, é para a minha evolução? Resposta, sim. Num primeiro momento, essa compreensão é complicada, mas a vida vai nos ensinando e vai nos mostrando que realmente, quando nós passamos por situações difíceis, a gente se fortalece, a gente sai mais forte. É claro que nós gostaríamos que ninguém passasse por nenhuma dificuldade na vida, mas nós sabemos que não é assim. Então, se nós temos ciência de que essas adversidades elas vêm para nos fortalecer, a gente tem que ter um entendimento. Quantas vezes eu já não questionei, quando passei por uma situação difícil, mas por quê? Mas por que, meu Deus, estou passando por isso? Por que essa dificuldade? Por que só comigo? Então vejam, é uma situação delicada. E aí a gente questiona, a gente julga, a gente questiona até a existência divina. A existência não, mas a gente questiona a providência divina. Nossa, mas por que Jesus? Por que Deus foi injusto comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso não acontece com outras pessoas? E a gente sabe que todos nós passamos por dificuldades, por adversidades. E aí eu coloquei aqui também o seguinte: pedimos ajuda, auxílio, quando estamos com uma dificuldade, quando estamos com um problema, passando por uma situação difícil? Eu acredito que sim. Mas estamos fazendo a nossa parte? É aí a questão. Porque vejam, eu sempre ressalto que a providência divina, os irmãos da espiritualidade, os espíritos amigos, mensageiros de luz, anjos da guarda, guardiões, enfim, como queiram denominar, eles sempre estarão dispostos a nos ajudar. Eles sempre estarão conosco, nos ajudando, nos inspirando para que nós possamos superar essas dificuldades. Agora nós precisamos fazer a nossa parte também. Não é só ficar levantando a mão para o céu, ficar esperando, sabe?
porque as coisas não vão acontecer. Eu sempre falo que pensamento positivo e fé em Deus, ok, mas nós temos que fazer a nossa parte também, senão as coisas não vão melhorar, não vão mudar. Buscai e achareis, e ajuda-te e o céu te ajudará. Lei do trabalho e, por consequente, lei do progresso. Claro, nós não podemos ficar de mãos atadas, esperando as coisas acontecerem. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que procurar fazer jus aos merecimentos. Deus nos deu o desejo constante de melhorar, levando-nos às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento por meio dessas pesquisas, desenvolvemos a nossa inteligência e a moral se depura. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente, vejam, individualmente, durante a vida terrena, é coisa insignificante e num grande número deles, até mesmo imperceptível. E aí eu coloquei mais um questionamento aqui. Nós já paramos para refletir sobre a nossa evolução, as conquistas obtidas, nossos hábitos, costumes, tendências? Vejam, são perguntas muito simples, mas a gente tem que saber. A gente não pode tentar se enganar. A gente pode enganar o mundo inteiro. Ou pelo menos achar que está enganando o mundo inteiro. Mas nós não conseguimos nos enganar. Nem aqueles que estão na espiritualidade, que conseguem enxergar o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes verdadeiras. Porque, como eu já disse, a gente pode enganar as pessoas. É claro que é salutar que nós não façamos isso nunca. Que nós sejamos sempre verdadeiros. E quando eu falo ser verdadeiro, não é chamar ninguém de mentiroso. É procurar ser verdadeiro conosco. Primeiramente com a nossa consciência. Com a espiritualidade e com aqueles que nos cercam. Porque as máscaras caem. Então a gente tem que procurar ser sempre verdadeiro. Sempre procurar falar a verdade. E aí nós temos o seguinte, se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, voltando à lei do trabalho, né, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância nas condições instintas do animal. Ou seja, a gente está numa constante evolução. Nós estamos sempre evoluindo. E nós temos que evoluir de fato. Temos que procurar fazer o nosso melhor, buscar coisas melhores para a nossa vida, para a vida daqueles que nos cercam. Lembrando que as jornadas, elas são individuais. A jornada é individual. A minha jornada é minha. Isso não quer dizer que eu não possa ajudar as pessoas que me cercam, eu não possa praticar a caridade, é claro. E é até salutar que eu faça isso. Mas eu tenho que, primeiro, cuidar da minha jornada evolutiva, da minha existência. Então, sabendo que eu tenho uma jornada evolutiva e que ela é minha, e que eu sou responsável por ela, eu tenho que saber o que eu estou buscando. Eu tenho que me situar corretamente, saber em que momento eu me encontro, o que é que eu quero para a minha vida. Ah, Júlio, estou passando por uma dificuldade. Todos nós passamos. Isso eu falo com o maior respeito, sem desdenhar de ninguém. Mas a gente tem que ter ciência de que nós colhemos aquilo que plantamos. Se não nesta, mas em outras existências. E também não quero entrar muito nesse mérito, também nem gosto de ficar falando sobre essas questões. Ah, tá pagando o que fez, tá pagando pelo que fez. Ok, talvez seja até verdade, acredito que sim, mas eu não gosto de ficar enfatizando. Sabe, eu sou bem tranquilo nisso, nesse ponto, quem me conhece sabe que eu sou muito objetivo, sou muito racional, e eu falo, se estamos passando por uma dificuldade, vamos enfrentá-la, de cabeça erguida. Ah, mas o porquê, o passado? Vejam, o passado só serve de aprendizado. O passado não volta. Simples assim. Então o que importa é daqui para frente. Então eu tenho que saber o que eu estou buscando. Eu tenho que saber que as portas serão abertas, mas diante do meu merecimento. Porque a providência divina, ela não falha. O nosso grande arquiteto do universo, o nosso Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele sempre estará do nosso lado. E os irmãos da espiritualidade, aqueles que compactuam com a nossa jornada evolutiva, lembrando que a jornada é individual, mas a espiritualidade sempre estará disposta a nos ajudar, porque nós temos aqueles que nos acompanham. Desde o momento em que nascemos até o momento em que partirmos para a pátria espiritual, esses mensageiros de luz, esses guardiões estarão sempre conosco, nos ajudando e nos fortalecendo. Enfim, era essa a mensagem que eu queria passar para todos.
lembrando que ajuda-te e o céu te ajudará, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Lembrando que os ensinamentos do Mestre Jesus estarão sempre presentes em nossas vidas, em nossos corações, e que nós possamos colocá-los em prática, porque assim nos tornaremos pessoas cada vez melhores, mas cientes do nosso momento e sabedores de que nada é para sempre. Tudo passa. E as dificuldades interpostas em nosso caminho, como eu já disse, elas servem para nos fortalecer, elas servem para nos ensinar. E aí, depois de superadas, e todas elas serão superadas com certeza, nós sairemos mais fortalecidos, mas mais preparados para continuar a nossa jornada. Que o grande arquiteto do universo continue abençoando a todos, com muita saúde, muita paz e muita luz, e que as palavras, os ensinamentos de Jesus estejam sempre presentes nas nossas vidas e no nosso caminhar, hoje, amanhã e sempre. Um beijo no coração de todos, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Enfim, até a próxima oportunidade.